cardíaco consiga trabalhar tranquilo nesse momento, pulsando em conformidade com o nosso ser, que o nosso cérebro seja oxigenado para poder produzir os nossos pensamentos, que seja tudo certinho. Nos tranquilizando cada vez mais e nós vamos nos sintonizando plenamente com o plano superior, sentindo a presença dos nossos mentores espirituais. E vamos cumprimentar e pedir muita luz, sabedoria, proteção a todas as fraternidades que aqui já se encontram, e em especial a fraternidade de Maria de Nazaré, a Rosa Mística, a Dr. Bezerra de Menezes, todas as correntes de cura do plano espiritual, índios, caboclos, pretos velhos, Itaporã e Brogotá, aos quais pedimos que efetuem a necessária limpeza e energização da nossa casa e do lar de vocês também, para que os trabalhos se realizem da melhor forma, que essa asepsia seja feita com muito amor, com muito acolhimento. Quando houver recolhimentos, que sejam recolhimentos com amor, com perdão, misericórdia da nossa fraternidade Rosa Mística, da nossa mãe acolhedora Maria de Nazaré, em conformidade com todas essas outras fraternidades, em especial essas que fazem a higienização, a limpeza, que deixa o nosso lar protegido, purificado, o nosso local de trabalho. Que é essa fraternidade dos índios, caboclos, pretos velhos, em especial Itaporã e Brogotá. Começando pela portaria da nossa casa, corredor, passando por este salão do Evangelho, sala de passe, cromoterapia, farmácia, centro cirúrgico, cirurgias, colocando o anjo de luz em cada maca. O anjo de luz ao lado de nós todos. E assim, já nos sentindo bem mais tranquilos do que quando é que chegamos, vamos solicitar muita luz a nós todos para um pequeno entendimento da palestra, que nos trará a mensagem selecionada do Evangelho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Podem ficar à vontade, tranquilos. Bem, o tema de hoje é Jesus, o transfer do amor, né? Para a gente entender sobre essa frase, Jesus, o transfer do amor, vocês se lembram daqueles brinquedos? Ainda existem alguma coisa assim que recentemente eu tenho visto, mas porém mais sofisticados, né? Antes, na minha época, não tão distante, assim, coisa de 40 anos atrás, tá, gente? Mas também, se algum de vocês sair falando a minha idade por aí, a gente vai ficar triste, vou falar aqui na palestra. Aquele brinquedo que é transfer, que assim, o que eu me lembro dessa minha época, hoje existem uns, como eu te disse, bem sofisticados, mas o que eu me lembro era um acrílico meio, ficava de pé assim, como se fosse esse livro aqui agora assim, ó. E era um acrílico. Então, desse lado a gente colocava o desenho, e do lado de cá, eu não sei como é que era esse milagre, o desenho saía bonitinho, só que a sombra. Então a gente passava a caneta e ficava ali o desenho, né? Em cima dessa sombra. Isso era o transfer da minha época, né? Mas existem outros aí hoje que eu percebo, que eu vejo que são a mesma coisa. Era simplesmente para transferir o desenho. Tinha outros também que eu tentei marcar aqui, mas como eu não sou tão antigo, eu não me lembro bem. Mas não vamos começar a palestra com mentira. Fala aí, ô Herculano, não vamos, não vamos na casa espírita começar a mentir, né? Mas enfim, eu quero dizer para vocês que Jesus é esse transfer que eu quero dizer hoje. Por quê? Porque foi através dele que Deus, da infinita bondade, passou que o seu Pai, né, Deus da infinita bondade, Pai de nós todos, deu a permissão de que ele viesse para esse planeta, para esse mundo, para nos ensinar o que é o amor de verdade,
Mesmo diante de tanta turbulência que temos, de tantos problemas do dia a dia, de tantas confusões, né, de tantos distúrbios que temos, e a gente não vai falar dos problemas em si. Que apesar de tudo isso, de todos esses vendavais, né, que nos afetam, que às vezes travam a nossa vida, dá uma travadinha aqui, outra ali, de algumas portas que se fecham para nós, né, no modo geral, não há ser humano que não passe por algum vendaval, né, uma vez ou outra. Acho que todos aqui sabem do que eu estou falando. Mas através de todas essas dificuldades, todas essas travabilidades, nós ainda tivemos o mérito, eu posso dizer que foi por merecimento, de ter tido Jesus Cristo como nosso irmão maior, nosso mestre maior. Porque Deus poderia ter colocado Jesus Cristo em qualquer outro planeta, né? Mas ele colocou nesse planeta. Por quê? Porque a mensagem de Deus, que sempre foi o Deus da bondade, o Deus da misericórdia e o Deus da infinita bondade, na verdade, e o Deus que nos quer ver todos nós felizes. Eu explico isso melhor daqui a pouquinho, né? As mensagens dele sempre foram explícitas, mas o entendimento na antiga época, né, antes de Jesus Cristo, era difícil, né, de entender. A gente não tinha à nossa disposição tanto mecanismo que nós temos hoje, né? Se a gente clicar aqui, colocar qualquer nome num celular ou numa tela no iPod, em qualquer coisa, no iPad, né, na verdade, a gente vai ter à disposição milhares de situações referente àquela palavra que a gente coloca. E hoje nós temos a inteligência artificial ainda que ampliou isso daí para milhares, né? O ser humano não tinha isso à disposição antes de Jesus Cristo, nem na época de Jesus Cristo. Falar de amor era coisa que quase impossível. Era muito trabalho, o relógio era o sol, né? Costumo dizer isso, o sol batia aqui na nossa cabeça, meio-dia, não dava sombra, a gente sabia que era hora de almoçar. Começava a escurecer, o ser humano sabia que era hora de deitar e dormir. Começava a clarear o dia, isso a gente julga que era 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. O ser humano sabia que era hora de acordar e ir para a batalha, além de toda a distância. Você imagina você ter que andar de uma cidade para outra, de bairros para outros bairros, sem um meio de transporte. Sabia lá que dia que voltava para casa. Tudo que eu vejo como referência, eu vejo pouca lavoura, pouco verde. Em todas as referências que eu vejo daquela época, eu não vou dizer era, vou dizer daquele momento, daquele mundo, que é esse planeta ainda, mas eu não vejo lugares com pastos, com cavalos, com vacas, animais, etc. Tinha, mas a gente não vê isso na história. A gente não vê. E era muito difícil. Então aí tinha a era mosaica. É dessa época que eu estou falando. Que com toda a sua sabedoria, com todas as suas dificuldades, lidar com a humanidade naquela época, sem um meio de comunicação acessível à distância, ter que combinar as coisas aqui, e semanas aquilo tinha que valer, até que você pudesse ver o mensageiro voltando, etc. Ter que fazer as pessoas trabalharem à base de fogão, não sei nem se era lenha, como que era, eu não vejo essa como é que é? Que hoje a gente tem essa modernidade na época. Era tudo feito de modo arcaico. Então o ser humano também tinha a mente um pouco arcaica. E como que o ser humano era instruído sobre Deus? Que Deus existia de verdade, é o mesmo Deus, mas que ele era um Deus castigador. Se você não respeitasse os mandamentos ou as leis do momento, que Deus ia te castigar. Então a gente vivia como? Da mesma forma que hoje nós não vemos Deus, a gente não enxerga Deus, se não for pela energia, pelas coisas que a gente tem certeza que Jesus Cristo nos explicou, e pelo nosso mar cheio de peixes, pela nossa terra cheia de frutas, cheia de seres humanos, animais, o nosso céu estrelado, as estrelas, as cores à nossa disposição, né? Os peixes, dentro do mar tinha que ter vida, tem lá umas plantas marinhas e tem os bichos, um diferente do outro, cada um com a sua forma de nadar, cada um com a sua forma de enxergar, né?
cada um com a sua forma de se comunicar entre eles, né? Um predando o outro para a sobrevivência, o outro peixe ou o outro bicho. Eu estou dizendo só do mar, assim com um aspecto de mais calma, mais tranquilidade, um outro mais feroz. Se a gente não conseguir enxergar Deus aí, nas frutas, com sementes diferentes, gostos diferentes, cores diferentes, né? Sabores para todos os paladares. Não é verdade? Que a fruta que eu gosto é pinha, mas eu tenho certeza que aqui um gosta de maçã, o outro de banana. Não é assim? É. Que fruta que a senhora gosta, a senhora que está aqui na minha frente? A senhora primeira dessa fila. É, manga. E o senhor? Não vale combinar, tá? Não vale combinar. Que fruta você gosta, meu amigão? Melancia. Eu adoro melancia, mas a fruta minha ainda é pinha, predileta. Aliás, eu conheci uma fruta há 10 anos, ela está quase batendo a pinha. Eu vou te falar qual é. Vocês, por favor, que fruta vocês gostam? Melancia. Vocês estão combinando, hein? Estou sentindo que vocês já sabiam dessa palestra. Enfim, alguém aí gosta de outra fruta que não seja melancia? Por favor, levante a mão. Qual? Maçã, é a senhora. Pinha, obrigado, mas nós não combinamos nada. Perfeito. Se a gente não conseguir ver a existência de Deus nisso, tanta diferença, são seres diferentes, gostando de frutas diferentes, com sabores diferentes, não é verdade? Nada é igual. A mesma maçã não é igual a outra. A mesma não. A maçã que a gente come agora, você pode pegar 10, são diferentes. Ou na casca, ou na cor, ou no gosto. Não é assim? Eu não estou falando de frutas. Mas aí nós temos o quê? Os legumes diferentes, né? Todos eles com umas cores especiais, sabores especiais. Cada um faz de um jeito, etc. Nós temos o jiló, gente. Pode? Jiló? Como que pode, né? Fez tudo, aí vamos fazer um gilózinho ali para amargar um pouquinho, mas é bom também. O limão, né? Azedo, mas um santo remédio. Olha como a gente vê Deus, a existência divina, né? Como que pode a gente falar que Deus não existe e que Ele é da infinita bondade? Porque tudo isso Ele fez sabendo que cada um de nós fôssemos necessitar de determinada fruta, até para sobreviver às vezes. Né? Existem algumas vitaminas em algumas que a gente precisa delas. Mas nós não comemos por isso, porque o ser humano, se ele souber que ele precisa da vitamina que está na maçã, vocês não vão gostar de maçã. Eu tenho certeza que é assim, ok? Aí nós vamos para os animais, gente. Né? Cães, gatos. Não vou nem falar dos dinossauros, porque eu não vi. Eu não sei se eu fui um também, né? Mas eu não vi. Cães, gatos, pombos, os que voam também caminham, né? Alguns que vivem na água e na terra ao mesmo tempo. Gente, cada um com a tua pele, né? O carneiro que fornece a lã para nós. Deus pensou em tudo. Em tudo. E deixou o ser humano à disposição para aprimorar ainda essas coisas, né? Tem aqueles que da lã do carneiro fez a blusa, fez o casaco. Antigamente era assim, né? E remédios das plantas. Quantas plantas Deus não deixou na terra para nós? Eu não preciso ficar lembrando de tudo isso, que se a gente pedir para que vocês pensem aí em 5 minutos, vocês não vão preencher cadernos. Vou falar brochura, viu? Se alguém rir, de 100 folhas. A gente não vai conseguir. A senhora está rindo de mim. Sabe aqueles cadernos que a gente falava brochura antigamente? Você não vai conseguir preencher essas 100 folhas aí. Você vai precisar de 10 cadernos dele, tanta infinidade, tanta coisa que você vai ver que é certo que uma energia muito forte, cheia de amor, fez aquilo ali. Ok? Aí, Jesus Cristo, Filho de Deus, colocado por Ele nesse plano, no nosso plano, gente. Nesse que a gente está vivendo aqui. Né? Que nós julgamos difícil hoje. Né? Nós achamos que é difícil. Está difícil de viver aqui.
olha no mapa onde Jesus nasceu e os caminhos que ele andou. Às vezes sem cavalo, viu? Sem o burro, a pé. Os rios, a distância, as serras, montanhas, a pé. Catequizando, angariando seguidores, espalhando a palavra um a um, confiando que esse um, a gente falava aqui agora para esse um, é assim que você vai falar lá, precisa espalhar a boa nova. Né? O Filho do Homem está aqui, nesse plano agora. Essa pessoa tinha que viajar coisa de 90 dias, 120 dias para chegar em determinados lugares para espalhar essa notícia. Né? E esse esforço nunca foi deixado de ser seguido, porque era uma coisa conflitante. Aí, com o passar do tempo, como Jesus era um político exemplar, eu acho que o maior político que já viveu, que a gente sabe, que a história diz, inclusive, ele tinha o poder da voz, da palavra, conquistava a gente pela palavra, pelo olhar, né? Pelo gesto, coisas boas que ele falava. Aquela era mosaica foi acabando aos poucos, as pessoas ouvindo Jesus e ele transformando aqueles 10 mandamentos que eram necessários, dadas as circunstâncias da mente do ser humano da época, né? E que era o que tinha, inclusive, e era o melhor que Moisés tinha, ele deu o melhor dele. E aí surge Jesus Cristo amável, né? Sério, dom da palavra, perspicaz, sabia de tudo o que ia acontecer com ele, a cada cidade que ele chegava, ele sabia o que esperava. E ninguém fazia assim, ó, pegava o celular e falava: ô Jesus, não vem agora não. Vem não que está todo mundo aqui. Não era assim. Era intuição divina. Era um mentor, se é que Jesus precisava de mentor. Mas era um mentor especial, que falava: vai por aqui que eu te guio. Era somente o Pai dele, que é o Pai de nós todos, Deus. E por que transfer? Eu escrevi umas coisinhas aqui, porque eu sou esquecido, e eu fui marcando 1, 2, 3, mas eu já embaralhei tudo, tá? Então, tudo que eu falei aqui do transfer eu já vou tirando. Isso. Aí, o outro exemplo eu lembrei agora. O transfer, aquele, quando você tinha uns números, você queria pôr um número na roupa, um desenho na roupa, você comprava, já tinha um desenho pronto em algum lugar, confecção usava muito. Colocava na camisa e passava o ferro quente. Lembra do ferro quente, gente? Ainda existe ferro quente? Existe, né? Ainda existe ferro, gente. Eu falo porque tá tão moderno as coisas, né? E passava, quando você tirava o ferro, aquele número tinha sido transferido para a roupa, né? E esse é o transfer. Através de Jesus Cristo, o amor de Deus foi transferido para nós. Porque nós não olhávamos para Deus, porque a gente tinha medo de Deus. A gente tinha medo porque nós somos pecadores, e naquela época todos já eram pecadores. Então, se no final do dia a gente fosse fazer uma conta, a gente mais pecou do que caminhou corretamente bem, no plano certo, na retidão, a gente era mais pecador, né? E amanhã somatizava mais pecados, né? Mais grosserias. Naquela época não se respeitava, não se abria espaço para nenhum ser humano que desrespeitava pai, mãe, né? Isso veio até quase a nossa época agora. Pai, mãe, os mais velhos, você tinha que saber falar com eles. Essa educação era mais rígida, apesar de não ter tanto recurso, era dessa forma. E Jesus veio dizer para nós que aqueles 10 mandamentos foram suficientes até aquele momento dele, mas que a partir dali ele não veio mudar as leis, mas ele veio fazer as leis serem respeitadas através de 2 mandamentos e não mais 10, que era amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Primeiro Deus.
e depois amar ao próximo como a si mesmo. E aí tem abre aspas, né? Eu fiz assim, mas é parênteses, tá? É que eu sou meio maluco. Aí tá lá assim, principalmente os seus inimigos. Porque é fácil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, a partir do momento que nós sabemos que Deus não é castigador, que nós temos o direito ao livre-arbítrio, que Jesus veio nos ensinar isso. Por que aconteceu tudo aquilo com ele? Porque ele falava o que tinha que falar. Porque ele era livre. Ele queria que todos tivessem o direito de falar o que quisesse falar e de quem quisesse falar. E falar que existia um Deus que não era o castigador. Como se a gente for ler em muitas coisas, existe isso. O sol vai te queimar, né? A terra vai pegar fogo. Não. Deus não castiga ninguém. Ele falava, meu pai não castiga. Você tem o direito de fazer o que você quer, mas faça as coisas certas, que ele vai te ajudar. E por quê? Porque depois dos 10 mandamentos, Jesus transformou em dois ensinamentos, que são esses. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu semelhante como você se ama, para Deus está tudo perfeito, tudo no lugar certo. Concorda comigo? Nós não vamos mais fazer as atrocidades com ninguém que eu não vou expor aqui. E aqui ninguém sabe, né? Se eu falar, vocês vão ficar sabendo. Então eu não vou precisar falar. A gente não faz nada do que tem sido feito no nosso planeta, e eu não sei em outros que eu não convivo lá, mas tem gente morando lá, seres humanos também. Vidas em outros planetas também. Então o que acontece? Com essa transferência do amor em nós, através desse conhecimento máximo de que Deus não nos castigaria e que nós mesmos nos castigaríamos caso não andássemos certo, que todas as penas a que um dia fôssemos pagar era porque nós fizemos algo errado hoje e a conta um dia ia chegar, nós passamos a realmente ter esse amor por Deus na essência, porque nós aprendemos também a ser mais mansos, mais serenos e também amar. Porque a vida da gente nessa época era somente trabalhar, degladiar, ter os seus relacionamentos, mas falar de amor seria 12º plano, 13º plano. Era muito difícil. Por quê? Porque o ser humano ele era como se fosse uma pedra rígida, um mineral. Era uma vida, mas assim, muito rígido. Era um ser humano que pouco se abria. Então, não era por orgulho, era por ser assim, né? Por ser assim. O orgulho também veio depois do homem moderno. Mas isso é uma outra coisa que falamos um outro dia, né? Sempre existiu, mas era um pouco menos visto. Pessoas orgulhosas. Já houve uma época mais romântica, né? Uma época mais amável, né? Uma época que as pessoas se amavam de verdade, se respeitavam de verdade. Isso, tenho certeza que está voltando, porque contudo a gente ainda consegue sobreviver, pensar no próximo, pensar em fazer alguma coisa para ajudar, mesmo que a gente não consiga. Eu vejo pessoas aí trabalhando, sobretudo depois da pandemia que tivemos, pessoas que estão estendendo o braço de verdade, a mão, para que outros possam se sustentar. E isso com todas as travabilidades, como já falamos. Então, o que Deus nos deu? O transfer do amor divino. Porque ninguém acreditava que Deus era amoroso. Acreditávamos que Ele era poderoso. Como Ele é poderoso, mas amoroso nunca. E Jesus veio falar desse amor do Pai dele para conosco. E a gente pode acreditar, porque se não fosse assim, Deus não ia colocar ele nesse planeta, sabendo naquela época que tanta gente ia precisar desse amor ou de uma prova de amor, para que o próximo sobreviva, para que o próximo tenha que comer, para que o próximo possa ouvir falar de Jesus Cristo, para que o próximo possa ter o seu trabalho. Muita gente ajuda muita gente. Então Deus coloca seu filho aqui para falar desse amor divino, para
ter esse tempo, que foi pouco na terra, mas nos dar os seus exemplos e suas atitudes. Por quê? Porque Jesus Cristo não só falava, ele tinha atitudes também. Então, tudo que ele falava, se fosse com sua mansuetude, com seu amor, ele fazia. Se fosse um pouco mais ríspido, dadas as circunstâncias de tudo que ele passou, ele também fazia. Então, ele não nos deixou somente palavras, ele nos deixou exemplos e atitudes. Então, eu vou ver aqui o que eu escrevi aqui, porque essa letra nem eu entendo de vez em quando. Peraí. Já falei disso. Isso eu também já falei, isso também já falei. Aqui. Essa energia de Deus que a gente está falando, da infinita bondade, ela, através do Filho dele, ela irradia de outra forma. Tem algumas formas a gente enxergar isso com muita certeza. Uma delas eu já falei, que é tudo que a gente vê no nosso planeta à nossa disposição. Mas eu falei coisas que a gente vê, mas que não foi nós que fizemos. Mas se a gente não quiser ver Deus na fruta, no animal, no peixe, no ar que a gente respira, na noite estrelada, a gente pode ver Deus nos nossos filhos e explicar como isso acontece, ok? Como que pode nascer de dois seres um filho, como nasce no animal também, se não fosse isso obra da divindade, né? Como que o filho nasce mudo e de repente começa a falar, né? Ah, mas isso é natural. É natural. Mas como que funciona tudo isso? Pensa lá no primeiro ser humano. Foi uma magia isso? Foi apaga a luz quando acende. Está todo mundo falando? Todo mundo ouvindo? Não foi. É o nosso Deus da infinita bondade que sabia que nós precisávamos disso um dia. Mas e quem não fala, Herculano? Aí a gente pode entrar no mérito de causas e consequências, mas isso é muito difícil para se ouvir e entender na primeira hora, no primeiro momento. Quem não fala é igual quem não anda, né? Quem não escuta é um problema para ser discutido, e isso cabe no problema das causas e efeitos. Mas ele vem com a boca, ele vem com o ouvido, ele vem perfeito. Nós, seres humanos, nascemos perfeitos, né? E às vezes nós temos provas e expiações, que hoje, como vamos falar do amor, não vamos falar disso. Mas ainda assim é uma glória, uma dádiva termos a oportunidade de passar pelas provas e expiações. Você imagina você ter contas a quitar e não saber quais são, né? Você ser cobrado e não saber o que você está devendo, né? Por isso que às vezes, isso foi falado ontem, por isso que às vezes é bom o curso, né? O curso que é ministrado aqui. Porque aí a gente toma ciência de todas as nossas responsabilidades enquanto seres humanos e a gente começa a olhar Deus, olhar Jesus Cristo e olhar tudo com uma outra ótica, né? Primeiro a do amor e depois aqui do respeito à vida, né? E a tudo, a natureza inteira. Porque isso é tudo obra divina, é tudo isso aí. Então o amor de Deus, ele se manifesta através desse nosso transfer do amor que é Jesus Cristo. Se manifesta através da vida, de tudo que tem vida que nós já falamos aqui, porque tudo é vida. O mineral é vida, é vida. A pedra é vida, é vida. O animal, o vegetal e o hominal. Aliás, essa é a sequência da nossa existência. Mineral, vegetal, animal e hominal. Daí, inclusive, cada um com a sua intelectualidade evolutiva. Então, o mineral não tem intelectualidade, a gente vai entender dessa forma. O vegetal já tem ali alguma coisinha acontecendo, já tem
novas plantas acontecendo, já tem união de planta macho com planta fêmea, que já existe uma vida ali em movimento, ok? E a gente é prova disso. Nós falamos das frutas aqui, ok? É uma vida, né, que gerou aquela fruta para a gente comer. Depois veio o animal. Nós sabemos como é que é o cão e a cadela, o gato macho, sei lá, o gato e a gata. Eu não sou muito bom em biologia, viu, gente? Não sei se é isso também, mas mas nós sabemos como que é a vida gerada. Então a gente consegue observar disso daí. Então ele se manifesta dessa forma. E existe o conceito dessa transferência, desse amor em relação a Jesus. E ele pode ser entendido de algumas maneiras. Vamos falar desses conceitos. Do Jesus sendo o transfer do amor de Deus para conosco. Pode ser que a gente entendesse, mesmo que Jesus não viesse, eu acredito que as coisas se mexem no universo, algum movimento teria. Mas Deus não erra, né? Então foi Jesus Cristo que veio para nos mostrar que Deus não castiga, que Deus só ama. Deus não castiga ninguém. Você pode errar o mesmo erro 10 vezes. Você não vai torcer o braço, virar paraplégico, porque Deus te castiga. Você não vai voltar numa outra vida com um aspecto diferente de físico, com algum defeito, se é que é defeito. Não é isso que eu estou dizendo. Porque Deus te castigou. Não. É consequência. É tudo consequência. Deus não é responsável por ninguém andar de cadeira de roda, no meio do percurso da nossa vida acontecer algum flagelo conosco, alguma tragédia, por pior ou menor que ela seja, sei lá, maior ou menor. Ele não é o responsável por isso. O responsável por isso sou eu mesmo. Vocês, são vocês. Somos nós. Ele não é o responsável pela dificuldade que temos em casa. Não, somos nós. Pela dificuldade que eu tenho com o meu semelhante. Somos nós. Por conta dos seres humanos ser tão indiferentes uns aos outros. Somos nós. Cada um plantou e colheu aquilo que plantou. Senão não teria justificativa essa colheita. Por que Deus faria nós todos diferentes um do outro? Está brincando com a gente? Por que vocês viam tão bonitos e eu assim, com essa beleza bem mínima? Não tem como. Deus é o Deus da igualdade. Vamos falar do conceito. Amor como modelo. Jesus é visto como exemplo máximo do amor de Deus. Isso aqui eu googlei, viu, gente? Do amor de Deus. Um amor sacrificial e incondicional. Ao seguir seus ensinamentos e imitar o seu comportamento, as pessoas podem aprender a amar como Jesus amou. Segundo, amor como presente. O sacrifício de Jesus é visto como um presente do amor de Deus para a humanidade. Ao aceitar esse presente, as pessoas recebem o amor divino e experimentam uma transformação em suas vidas. Amor com força. A fé em Jesus e o amor de Deus são vistos como forças poderosas que podem transformar a vida das pessoas, curando feridas emocionais, restaurando relacionamentos e capacitando-as a viver uma vida mais plena e significativa, desde que mereçamos. Porque tudo é merecimento. Todo milagre precisa do merecimento. Caso contrário, Deus seria indiferente com uns e com outros. Ok? Bom, sabendo que é assim, algo nos diz que
alguma coisa vai se modernizar. Então vamos falar, tá? Como é que se Jesus estivesse aqui hoje, nesse planeta, agora, no mundo que a gente vive aqui, ele ia falar assim para vocês: cola comigo, cola em mim, né? É assim que tem que ser. Ele ia falar: chega aqui, cola aqui. Porque é só assim, mas não é só colar. Anda aqui, mas observa. Copia e cola, né? Assim, ia ser desse jeito. Entendeu, gente? Pessoal, nós vamos encerrar porque hoje é pouco tempo de palestra devido ao Preto Velho e isso é bom, né? Porque vamos nos tratar, tá? Vou pedir para que vocês vibrem, né? Vamos fechar os nossos olhos para as vibrações. Vamos doar um pouco do nosso amor, exercitando os ensinamentos. E para tanto é necessário que descruzemos braços e pernas, fechemos os nossos olhos e serenemos o nosso espírito, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus Cristo. Convidamos a fraternidade responsável pela coleta de vibrações e vamos vibrar. Pela paz do mundo, por todos os países que estão em guerras e desajustes, pelo Brasil e todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Pelo Evangelho como regra e conduta, a todos os homens da terra, por todas as religiões em torno do Cristo, e em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Por esta casa de oração, todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Por todos os espíritos que estão desencarnando nos dias de hoje. Por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Por todos os idosos e asilos, pelos orfanatos, creches e crianças abandonadas, por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, mães aflitas e filhos problemas, por toda a juventude dependente de drogas, em especial pelo nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho, todas as pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nela colocados, que Jesus possa atender a todos eles. Pela cúpula de proteção dessa casa, vamos deixar uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade. Vamos ao passe coletivo, lembrando que é uma das formas que num centro espírita recarregamos nossas energias e que nos permite manter o adequado equilíbrio físico e espiritual. E certamente, nos sentindo bem melhores do que quando aqui chegamos, nos preparemos então para receber esses fluidos finos e santificantes fornecidos nesse imenso reservatório terrestre pelo nosso Pai. Pensando em Jesus Cristo, nos mantendo mais próximos possível da energia de Jesus Cristo, vamos todos levantando as nossas mãos, por favor, com antenas poderosas, e vamos sentindo então essa névoa caindo sobre nós, limpando e iluminando nossa aura, movimentando e fortificando os nossos chakras, coronário, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, e ao suficiente podemos baixar os nossos braços, pois já estamos plenamente recarregados de energias renovadoras e santificantes. Convidamos agora os doutores espirituais que aqui se encontram para que façam a fluidificação das águas, transformando esses fluidos em remédios e colocando-os em todas as jarras dessa casa, em todas as caixas d'água desta rua, deste bairro, desta cidade, deste país e deste planeta, para que possamos sempre dispor dos adequados remédios para nossos males físicos e espirituais. E assim, Pai, agradecemos por mais esses momentos de luz, amor que tivemos, orientados e assistidos pelos mentores dessa casa e mentores da Fraternidade do Amor e nossos mentores, e que se encontram aqui. Pedimos permissão para encerrar o Evangelho dessa noite. Nós vamos fazer uma oração, mas eu vou pedir para que todos vocês levantem por gentileza, se puder. Aqueles que não puderem levantar não tem problema. Você faz com o meu amigo ali, que eu vou explicar. Vocês dois aqui como modelo para todo mundo ver vocês, eu quero meus modelos aqui, viu, gente? Ó que bonitos.
Você já sabe, né? Que bom que você veio. Meu nome é Jefferson e o meu nome é. Você se cumprimenta, se abraça. Se vocês puderem fazer a mesma coisa, eu vou ficar muito feliz. Um para o outro, do lado, de trás, por favor. Que bom que você veio. Obrigado. Tamo junto, tá? Que bom que todos vocês vieram. A gente pode ficar de pé mesmo e fazer a oração do nosso Pai, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Amém. Graças a Deus. Olha, o recadinho rapidinho, fica de pé para sentir o cansaço, que vocês não vão esquecer do recado. Fala, nossa, começou a doer minha perna naquele recado. Em setembro, dia 20 e 21, vai acontecer o Mooca Amor, que é a nossa Fraternidade do Amor, já faz essa festa há muitos anos, tá? É o evento mais importante da Fraternidade do Amor, onde arrecadamos fundos para todos os trabalhos sociais da nossa casa. Manutenção, cesta básica, Natal das crianças, idosos e pets. Mas não é só. Eu vou até falar primeiro, não é só doar, gente. É vir em dezembro aqui na casa, ver aonde é direcionado isso. Ou vir no dia da entrega das cestas básicas que a Jo entrega todo mês aí, tá? Como ajudar? Trazendo insumos que estão fixados no painel aí no corredor, que a gente vai precisar de tudo aquilo, que são os voluntários, que são vocês que nos ajudam para trabalhar nessa festa, divulgando também para os amigos e familiares, sendo o voluntário para trabalhar, divulgando no seu estabelecimento através de panfletos e divulgando nas redes sociais, @moocamor, Instagram e Facebook, ok? Tem. E no dia da festa nós também arrecadamos alimentos, isso serve para o dia a dia, não só para o dia da festa. Alimentos não perecíveis para fazer as cestas básicas, para doar mensalmente, e os lacres das latinhas também a gente aceita. E tampinhas das PETs, as tampinhas de Coca-Cola, etc. Porque é direcionado à casa, né, para o Cão Sem Dono, uma ONG, Cão Sem Dono, que eles retiram aqui e cuidam dos animais. Obrigado, gente. Que bom que vocês vieram. Muito obrigado, tá?